começar contando uma história para vocês. Essa história, pode passar. Essa história é de um homem bilionário. Esse homem, ele tinha um filho. Esse filho era piloto de avião e ele serviu durante a Segunda Guerra Mundial. E uma dessas batalhas, o seu avião foi atingido e esse garoto, jovem, ele acabou falecendo. O bilionário, ele ficou sem herdeiro qualquer. Mais tarde, o bilionário também veio a morrer e ele deixou uma tremenda fortuna, muitos quadros, muitos móveis valiosos. Só que antes de morrer, ele fez um pedido. E eu gostaria de falar que pedido que ele fez antes dele morrer, no final dessa mensagem. Eu gostaria que você abra sua Bíblia agora em 1 João capítulo 5. Nós temos estudado acerca desta carta de 1 João. E o apóstolo João, ao escrever essa carta, um dos propósitos, um dos objetivos dessa carta é trazer a certeza de salvação. É trazer essa convicção de que nós somos salvos por Jesus. 1 João capítulo 5, nós veremos a partir do versículo 6. O apóstolo João, ele já havia na carta desmascarado aqui os falsos mestres, os falsos profetas, que estavam disseminando suas heresias e tentando iludir os crentes e enganar esses crentes. Esses falsos mestres, eles negavam tanto a divindade de Jesus como Deus, e eles negavam também a humanidade de Jesus. A doutrina de Cristo, ela foi muito atacada no decorrer da história da igreja. A doutrina de Cristo é uma doutrina central. Se nós não temos a compreensão correta de quem é Jesus, isso não faz de nós uma igreja. Quando Jesus vira para os seus discípulos e pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro fala: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Uma compreensão correta. E aí Jesus vira para Pedro: feliz é você, Pedro, porque isso não te foi revelado por carne ou sangue, mas essa revelação não veio por compreensão, não veio por estudo pessoal nosso. Essa compreensão de quem é Jesus e de entregarmos a nossa vida para Jesus é uma revelação que Deus faz ao nosso coração, nos mostrando que de fato Jesus é Deus. E aí, sobre essa afirmação, que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus diz: sobre essa afirmação que você fez, eu vou edificar a minha igreja. A minha igreja vai ser edificada então sobre essa doutrina de Cristo, porque ela é central à fé cristã. Se alguém, por exemplo, usa boné, usa bermuda, se bebe um pouco de vinho, não bebe vinho, se a pessoa é batizada por imersão, se a pessoa é batizada por aspersão, esses são aspectos secundários à fé. A doutrina de Cristo não, ela é essencial, é ela que vai nos identificar quem são os nossos irmãos. E aí a pergunta que a gente faz hoje: como que a gente pode saber quem é Jesus? Quem é Jesus? Como que a gente pode saber que Ele é Deus? Que Ele é Deus? C.S. Lewis, ele desenvolve algumas linhas de interpretação para isso, onde ele diz assim: você pode pensar em Jesus como um mentiroso, porque ele afirmava que era Deus. Então você pode pensar que Jesus era um mentiroso. Você pode pensar que Jesus era um louco, completamente louco, porque ele afirmava que era Deus, ele nem sabia o que ele estava falando. Ou você pode entender que ele estava falando a verdade. E de fato ele falou que ele era Deus. Ário de Alexandria, no decorrer da história da igreja, ele disse que Jesus foi o primeiro ser criado por Deus. Ou seja, que Jesus não é eterno, que ele foi Deus Pai, sempre existiu, e que a primeira ação criadora desse Deus Pai foi Jesus. Quem defendeu isso foi Ário de Alexandria. E quem defende isso hoje são os testemunhas de Jeová. Eles creem que Jesus foi criado por Deus, que ele não é 100% Deus. Os espíritas, eles dizem que Jesus foi um grande mestre, alguém iluminado. Os muçulmanos dizem que Jesus foi um grande profeta. E aí Jesus pergunta para nós: e você? Quem você diz que eu sou?
quem é Jesus e como que nós podemos saber que de fato Jesus é Deus. E a mensagem de hoje ela tem a ver com isso, a certeza de crer em Jesus, a certeza, a convicção que nós temos de crermos em Jesus, saber que Ele é o Filho de Deus, se baseia num testemunho que Deus Pai deu. Então, à luz do testemunho que Deus deu, nós olhamos para Jesus e falamos, sim, Jesus é o Filho de Deus. E conforme eu mencionei na mensagem passada, eu gostaria de reafirmar agora, mas mostrando o texto, em Hebreus, convido você a abrir Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Quando a Bíblia usa a expressão Filho de Deus, que Jesus é o Filho de Deus, não significa que Jesus foi gerado, tá bom? Não significa que Jesus foi gerado por Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Hebreus capítulo 1, versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então, quando a gente pensa em Jesus como Filho de Deus, é essa a ideia aqui que Hebreus está transmitindo, que Jesus é a expressão exata de Deus. Ele é o próprio Deus. É Ele que manifestou Deus aqui no mundo. Então a gente vai para 1 João capítulo 5, nós leremos o versículo 6 até o versículo 13, e aí nós vamos compreender então essa certeza de crermos em Cristo, e esse que está baseado nesse testemunho de Deus. A Bíblia diz o seguinte, versículo 6, esse é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que Ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus, quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E esse é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês também saibam que têm a vida eterna. O que João está falando aqui? Ele começa falando acerca das evidências que Jesus é o Filho de Deus. E no versículo 6, fala que Jesus ele veio por meio de água e sangue. O que essa expressão água quer nos dizer? Essa expressão água aqui, ela, tanto água como sangue, causou várias interpretações na história da igreja, mas a maioria entende que a água aqui está relacionada ao batismo. Jesus sendo batizado como o unigênito, como ungido de Deus. E durante o batismo, Deus Pai falou, tu és meu filho amado em quem me agrado. O Espírito Santo veio em forma de pomba e repousou sobre ele. E quando a Bíblia fala sobre sangue, está apontando então para a morte de Jesus. Quando nós vemos lá em Marcos, quando Jesus morreu, a Bíblia diz que a escuridão veio sobre a face da terra, qual horário? Ao meio-dia, às 3 horas da tarde, a escuridão veio. O véu do templo se rasgou. Como? De alto a baixo, para Deus mostrando para o povo, não foi ninguém de vocês que rompeu isso, não foi ninguém que chegou aqui e rasgou. Eu estou rasgando de alto a baixo. A terra tremeu durante a crucificação de Cristo. A Bíblia diz que os mortos se levantaram da sepultura. Centurião romano, um romano, no final do livro de Marcos, quando ele está vendo tudo aquilo, vendo a morte de Cristo, ele diz o seguinte, verdadeiramente, este era o Filho
de Deus. Aquilo que os judeus não estavam vendo, o centurião romano viu, que Jesus era o Filho de Deus, um testemunho de Cristo, um testemunho de Deus acerca de Cristo em sua morte. E aí o texto também fala, no versículo 6, no final do versículo 6, o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Versículo 7 e 8. Há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, os três são unânimes. Então o Espírito Santo também traz esse convencimento. Isso aqui é muito interessante, irmãos. Antes de a gente explicar aqui um pouco do Espírito, quando eu estava lendo o versículo 7, talvez na sua versão, talvez eu pulei uma parte. Talvez na sua versão, o versículo 7, ele deveria terminar aí, ó. Há três que dão testemunho. Acabou aí. Se na sua Bíblia tem uma continuação, essa continuação ela não deveria existir. Essa continuação não foi o apóstolo João que escreveu. O apóstolo João, quando escreveu, essa continuação do versículo 7, ela foi acrescentada em alguns manuscritos muitos anos depois que o apóstolo João havia vivido. E aí você tem algumas Bíblias que trazem essa nota de rodapé e trazem esse esclarecimento, que nos manuscritos mais antigos você não tem essa continuação. Alguém escreveu, e alguém falou assim, isso aqui é bonito, isso aqui é legal, isso aqui é verdadeiro, eu vou colocar. Mas não foi João que escreveu, ok? Então, dado esse esclarecimento aí, a gente continua. Então, o Espírito Santo, ele testifica, e olha que interessante, a água, batismo de Jesus, o sangue de Jesus, a sua morte, são evidências históricas. São evidências históricas. Mas é interessante que essas evidências factuais, elas explicam, mas não levam ninguém a crer. Porque quem faz crer, quem traz esse convencimento é o Espírito Santo. Você pode provar para a pessoa, você pode mostrar historicamente, você pode mostrar essas evidências, mas se o Espírito Santo não trouxer essa convicção ao coração das pessoas, as pessoas elas não vão crer. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes, talvez você já passou por essa experiência de explicar para alguém, explicar, e argumentar, e mostrar, e a pessoa fala, você está com razão, mas eu não creio. Porque quem traz isso é o Espírito Santo. Então, sem o Espírito Santo, ninguém entenderia o batismo de Jesus, ninguém entenderia a morte de Jesus. E aí lá em Romanos capítulo 8, 15 e 16, fala que o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Talvez você na sua caminhada cristã você já teve dúvidas acerca de será que eu sou salvo ou não sou salvo? E aí você vai se relacionar com Deus, vai conversar com Deus, e o Espírito Santo fala assim, você é salvo. Ele está testificando ao nosso espírito, ele está te mostrando, está te trazendo esse convencimento, tanto do pecado, da justiça e do juízo. E esses três testemunhos, tanto do Espírito como da água, do sangue, Deus dando esse testemunho, esses testemunhos eles são unânimes. Por que João estava escrevendo isso, irmãos? Porque havia um homem, na época, chamado Serentino. Esse homem Serentino, o que ele falou? O que ele dizia? O que ele ensinava? Ele ensinava que um homem chamado Jesus havia nascido. Esse homem era um homem bom, homem justo, homem correto, etc. E ele foi caminhando, foi vivendo, e no momento do batismo, o Cristo veio sobre esse Jesus. E continuou com ele até a sua morte. E antes da sua morte, o Cristo deixou ele. Porque na cabeça dessa pessoa, Deus não morre. Então como é que ele ia passar pela morte na cruz? Então, o Cristo veio sobre Jesus no momento do batismo. Foi até a morte. Antes da morte, o Cristo deixou Jesus. E aí, João, ele está mostrando isso. Fala, não, gente, Jesus é o Filho de Deus. Está evidenciado no batismo, está evidenciado na sua morte. E aí você tem uma frase muito interessante de John Stott. Leia comigo, preste atenção na mensagem, por favor. Leia comigo, vamos lá. Se Jesus não tomou a natureza, vamos lá. Se Jesus não tomou a nossa natureza em seu nascimento e os nossos pecados em sua morte, ele não pode nos reconciliar com Deus.
Veja como isso é muito importante. Se Jesus, quando ele nasceu, ele não encarnou, ele não assumiu quem nós somos, porque quem pecou fomos nós. Quem deveria pedir perdão pelos nossos pecados é o ser humano, pagar, mas a gente consegue, a gente não consegue. Então Jesus, ele assumiu a natureza humana, e na sua morte como Deus, ele perdoa os nossos pecados, porque o nosso pecado foi uma ofensa a Deus, um Deus santo, um Deus justo, um Deus eterno. E aí eu te pergunto, preste atenção na mensagem, eu te pergunto, quem morreu na cruz? Quem morreu na cruz? Deus morreu na cruz? Deus morre? Quem morreu na cruz? Só o homem? O homem Jesus morreu na cruz? Quem morreu na cruz? Jesus. Deus, homem. Há nas duas naturezas em Cristo. Por isso que a doutrina central de Jesus, ela é muito importante, porque é tanto a divindade como a humanidade, as duas naturezas de uma única pessoa, que é Jesus Cristo. Por isso que eu e você, meu amigo, a gente precisa de Jesus. Porque nós, como homens, a gente não consegue pagar o nosso pecado, porque a nossa ofensa foi para um Deus eterno. E nós somos finitos, nós somos criados. Então a gente não consegue pagar. E a ofensa foi para quem? Para um Deus que é eterno. Então só alguém que é eterno pode oferecer o pagamento dos nossos pecados, da nossa dívida, e aí ele em si aceitar esse pagamento. Por isso quem morreu na cruz foi Jesus, Deus, homem. Por isso que todas as atividades da nossa igreja têm a ver e apontam para quem? Para Jesus, para Cristo. Pois dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Queridos, nós não somos a última bolachinha do pacotinho Bono ou Negresco. Nós não somos. Tudo tem a ver com Jesus. Tudo eu. Não, tem tudo a ver com Jesus. Por que todas as coisas ruins, o sofrimento acontece comigo? Não tem a ver contigo. Tem a ver com um plano maior. Por que a minha história é manchada de sofrimento, de trauma, de abuso, de dificuldade? Por que a minha história tem tanto pecado? A sua história não é sua história. É Deus que está escrevendo a história dele na sua história. Então, quando você vai contar o seu testemunho, você vai contar para alguém o que Deus está fazendo, você não está falando que Deus fez, você não está contando a sua história, você está contando a história de Deus na sua vida. Eu já fiz aquela dinâmica com os irmãos e compartilhei com a pessoa do lado o seu dia, sua semana, a sua família, mas não pode usar as palavras eu, meu e minha. E aí nós temos muita dificuldade, porque quando a gente vai falar, o nosso foco é antropocêntrico. É o eu, é o homem. E tudo tem a ver com quem? Com Jesus. Então Deus dá esse testemunho através da água, do sangue, do Espírito. E se Jesus não tomou a nossa natureza em seu nascimento e os nossos pecados em sua morte, ele não pode nos reconciliar com Deus. E aí João quer trazer essa certeza, que Jesus era o único que poderia nos reconciliar com Deus. E aí o versículo 9 e 10... ele vai ser muito claro, ele vai nos chamar a crer em Jesus. Olha o versículo 9 e 10. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. O testemunho, então, de Deus é por meio do Espírito, é por meio da água, por meio do sangue que a gente viu, para que eu e você, nós venhamos a crer em Jesus. Crer em Jesus como nosso Senhor, crer em Jesus como nosso Salvador, crer na pessoa de Jesus como Deus homem, que tomou o nosso lugar na cruz e nos reconciliou com Deus. Por isso que a Bíblia diz em João 14,6, disse Jesus, vamos falar juntos aquele versículo? Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quando Jesus diz eu sou o caminho, é que todos os demais caminhos são becos sem saída. É um labirinto. Todos os outros não vão levar a nada. Jesus fala, eu sou o caminho. Quer chegar no Pai? Eu sou o caminho. Quando ele diz, eu sou a verdade, Jesus está dizendo que todos os outros caminhos levam a
morte. É uma mentira. E quando ele diz que ele é a vida, ele diz que todos os outros caminhos levam à morte. Ninguém vai ao Pai se não for por meio dele. Aí você fala, Deus deu esse testemunho para que a gente venha crer em Jesus. Aí você pode pensar, mas eu não consigo crer em Deus. Eu não consigo crer em Jesus. Eu tenho dificuldades. E João fala assim, no versículo 9, nós aceitamos o testemunho dos homens. Nós aceitamos aquilo que os homens falam, não é verdade? Vou te dar alguns exemplos. Quando alguém por acaso comeu em algum restaurante hoje, nessa semana, alguém foi comer um lanche, num trailerzinho, numa lanchonete, comeu uma pizza, você foi, não foi? Você não confia no cozinheiro? Senão você não iria lá, você concorda comigo? Você confia no cozinheiro? Você não confia no médico que você vai? Estou sentindo uma dorzinha aqui, eu tenho que ver o que é. Você vai no médico, você conversa com ele, o médico te orienta, e ele fala, faz isso, isso, isso. Você não confia nele? Você vai no mecânico de confiança, meu carro está com problema, resolve, você tem que fazer isso, isso, isso. Você não confia? Quando você entra num avião, você não confia no piloto? João está falando isso. Nós confiamos no testemunho de homens, na palavra de homens, naquilo que homens falam. E o testemunho de Deus é muito maior. E aí a pergunta é, o que nos impede de crer em Cristo? Sendo que Deus é que dá testemunho acerca de Jesus, e o testemunho dele é maior, muito mais confiável do que o testemunho de homens. Confiar e crer, quem crer em Cristo tem esse testemunho, tem essa convicção, tem essa evidência, tem essa certeza, tem essa experiência, sabe no fundo do coração. Eu não sei você, mas durante muito tempo na minha vida, eu tinha um certo temor de chegar diante de Deus no último dia, no dia do juízo final, e a Bíblia diz que aqueles que tiverem seu nome escrito no livro da vida, esses são os filhos de Deus. E aí eu chegar lá na fila, estou lá na fila, e de repente Deus fala assim, Né, seu nome não está na lista, seu nome não está aqui. Não, senhor, mas tem que estar aí, eu fui pastor, eu sou filho de pastor, senhor. Eu decorei versículos, senhor. Eu ajudava financeiramente o seu reino, senhor, eu anunciei, senhor, eu aconselhava. Não, seu nome não está aqui. Durante muito tempo eu tinha será que existe essa possibilidade? E aí quando a gente vai estudando 1 João, ele vai mostrando, eu estou escrevendo para que você tenha a convicção, a certeza que o seu nome está no livro da vida, que você é um filho de Deus, e quem crê em Cristo compreendeu a morte, compreendeu o batismo, compreendeu o Espírito Santo, dando esse testemunho, e nós temos então essa convicção. Quais são os resultados de quando nós cremos em Cristo? O primeiro resultado que nós temos quando nós cremos em Jesus, versículo 11, e esse é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna. Vamos ler juntos? Deus nos deu a vida eterna. Irmãos, a vida eterna não é comprada nem merecida, mas é um presente gratuito de Deus. A vida eterna não é mérito nosso, mas é um oferecimento da graça de Deus. A vida eterna, é interessante que Deus nos deu a vida eterna, ou seja, a vida eterna já é uma realidade. Nós já começamos a nossa vida eterna ao lado de Deus. E esse é um dos propósitos de João ao escrever a carta. A gente viu lá no primeiro slide, segundo slide, o propósito é para que nós tenhamos a certeza, nós tenhamos a convicção que nós somos filhos de Deus, e quando nós morrermos aqui, nós estaremos com Cristo. Algumas pessoas que professam que são de Jesus, quando estão no leito de morte, quando estão enfermas, quando vão para a UTI, elas começam a se desesperar, porque o risco delas morrerem está próximo. O crente não, o crente vai tranquilo. Viver é Cristo. Se eu voltar, eu vou viver Jesus ainda aqui nessa terra. Mas se eu morrer, eu vou ver o santo, eu vou ver o amado, vou receber o corpo glorificado, minhas lágrimas vão ser enxugadas, a dor vai passar, não haverá mais morte, eu viverei com Jesus para sempre. E a minha família? Quem vai cuidar da minha família? O mesmo Deus que cuidou de mim até hoje
É esse Deus que cuidará da minha família enquanto eu estiver lá na presença dele. E aí a gente vai para esses momentos tranquilos, convictos, tendo essa certeza. E eu quero destacar algo interessante aqui também, que vida eterna é um pouquinho... Você tem que prestar atenção, senão você não vai conseguir. Vida eterna, não significa apenas para todo sempre. Guarda a informação, vida eterna não significa apenas para todo sempre. Tá bom? Guardou? Por quê? Porque você pode para todo sempre sofrer. Pegou a ideia? Vida eterna não significa apenas para todo sempre. Por quê? Porque você pode para todo sempre sofrer longe de Deus. Vida eterna tem uma qualidade aqui. É a qualidade do para todo sempre. Para todo sempre eu vou estar como? Vivo, experimentando a vida, experimentando uma vida abundante ao lado de Deus. Então, para todo sempre, para sempre, eu estarei vivendo, estarei experimentando a vida. Então, Deus nos deu esse presente que é a vida eterna. Em segundo lugar, nós temos a Jesus. O final do versículo 11 e o 12. E esta vida está em quem? Em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Queridos irmãos, a vida eterna, ela não está no laboratório. Você conhece, às vezes surge alguma notícia de algum milionário que empenhou toda a grana dele para fazerem pesquisas e congelar o corpo dele, congelar as células, né? E DNA e etc. Porque lá no futuro pode ser que exista uma tecnologia para trazer a existência de novo. Então essas pessoas, elas creem que a vida eterna reside num laboratório. A vida eterna não está no laboratório, a vida eterna está numa pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Não está na tecnologia, está em Jesus. E quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus, não tem a vida. Você não pode encontrar a vida em nenhuma outra pessoa, a não ser em Jesus Cristo. Atos capítulo 4, versículo 12, diz que não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser em Jesus Cristo. É nele que nós podemos ser salvos. E eu quero te explicar o que significa ter Jesus. O que significa quando você fala assim, eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus. O que isso significa? Ter a Jesus significa você crer nele. Aí você fala assim, eu creio em Jesus. Tiago fala, muito bem. Quem mais crê em Jesus? Os demônios. Os demônios, eles também creem em Jesus. E eles ainda confessam Jesus. Eles falam, Jesus é Senhor, nós te conhecemos, nós sabemos que tu és Deus. E aí até quando ouve com Jesus, Jesus falou, fica quietinho que não chegou a hora ainda. Segura aí. Eles falam, eles admitem. Ter Jesus então é mais que crer. Ter Jesus é mais que confessar. Ter a Jesus é conhecer. Aí agora nós temos então um conhecimento. Mas ter Jesus é mais do que conhecer, porque os demônios também conhecem. Eles conhecem a Jesus e a Bíblia diz lá em Tiago que eles tremem, eles têm uma reação emocional diante dessa verdade. Ter a Jesus é crer, é confessar, é conhecer, mas é também crescer no relacionamento com Jesus. É ter um relacionamento pessoal com Jesus. E aí, será que os demônios têm um relacionamento pessoal com Jesus? Vai na rua agora, vai embora, quando você for embora, pergunta para a pessoa, você crê que Jesus existe? Creio. Você tem um relacionamento pessoal com Jesus? Mais ou menos. Ter a Jesus é ter um relacionamento com Jesus. E aí também é permanecer. Eu permaneço em Jesus. Tem um amigo meu, que eu já contei isso para os irmãos, que ele junto com a esposa, viciados em droga, decidiram tirar sua própria vida. E aí eles haviam decidido, que os filhos ficariam com os avós, e aí eles tiveram um encontro com Jesus. E ele sempre fala, desde aquele dia,
Ele fala, quando eu entreguei minha vida para Jesus, não foi para um dia, foi para minha vida toda. Pode acontecer o que for, eu não largo a Jesus, não deixo, porque eu sei de onde Ele me tirou. Então, crer em Jesus, ter a Jesus, é permanecer. O livro de Hebreus, irmãos, capítulo 10, versículo 39, o autor de Hebreus diz assim, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. É triste, mas eu conheço inúmeras pessoas que fizeram parte da minha caminhada cristã, que estavam do meu lado, mas ao passar o tempo, foram amando mais o mundo do que a Jesus. Foram deixando Jesus, foram abandonando a Jesus. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. E aí, por fim, no versículo 13, ter a certeza da salvação. Olha o versículo 13. Escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam, para que vocês tenham convicção, que vocês tenham a vida eterna. Crer em Jesus é ter a certeza da vida eterna. Você obtém essa vida eterna, que é pela graça, não é mérito nosso, mas você obtém essa vida eterna por meio da fé, por meio dessa confiança. O dom da vida eterna é recebido pela fé. Eu creio que Jesus tomou o meu lugar na cruz. Quem deveria estar lá era eu. Eu sou pecador, eu sou miserável. Eu desonrei a Deus, era eu que deveria carregar aquela cruz. O livro de Gálatas diz, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. E aí Jesus, então, ele foi para onde? Para o madeiro, no meu e no seu lugar. E eu creio, então, que Jesus tomou meu lugar na cruz, que eu deveria estar lá. Eu creio que Jesus fez algo que eu não poderia fazer. Eu creio que, então, que Ele levou sobre si os meus pecados. E por causa da sua justiça, a justiça dele foi imputada em mim. E a partir desse momento, agora eu posso ser santo, perdoado, limpo, reconciliado, santificado, justificado no nome de Jesus Cristo. E aí a gente tem essa certeza. A fé não é meritória. Eu não sou salvo porque eu tenho fé. O mérito é de quem? De Jesus. Mas a fé é o instrumento da salvação. Nós não somos salvos por causa da fé. Porque os demônios têm fé também, os demônios creem também. Nós somos salvos por meio da fé. Essa é a certeza, não é algo emocional, mas é uma confiança que você pode ter e descansar. Eu confio, Deus, no que o Senhor está falando na sua palavra é a verdade, eu confio nela. Os meus sentimentos são contrários. Às vezes eu acho, Deus, que por causa dos meus pecados, o Senhor vai me rejeitar. Porque eu fui rejeitado pelo meu pai, fui rejeitado pela minha mãe, fui rejeitado pelo meu marido, fui rejeitado pelo meu filho, eu acho que um dia o Senhor pode me rejeitar também. Deus não é homem. Os caminhos de Deus são muito mais altos, os pensamentos de Deus são muito mais altos. Quando a gente olha para a palavra, a gente pode descansar, porque nós recebemos a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Lembra da história que eu contei no início? Um bilionário que tinha um filho único, que era piloto de avião, serviu na Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, e em uma das batalhas, o avião desse jovem foi atingido, ele acabou morrendo. O bilionário ficou sem herdeiro e passou alguns anos depois, esse bilionário acabou morrendo e ele deixou uma fortuna muito grande. Deixou quadros, móveis, carros, bens, casas, campos. Só que antes de morrer ele fez um pedido. Ele chamou o advogado dele e ele pediu que o advogado leiloasse tudo e o dinheiro arrecadado fosse dado a instituições de caridade. E aí isso aconteceu. No dia do leilão, muitas pessoas foram para lá, porque haviam carros, haviam casas, haviam campos, haviam quadros, haviam móveis. Todo mundo queria participar. Muitos famosos estavam reunidos. Na hora que começou o leilão, o primeiro quadro a ser leiloado
foi o quadro que alguém, um pintor desconhecido, tinha feito acerca do filho desse bilionário. Esse pintor desconhecido pintou o rosto do filho desse bilionário. E esse foi o primeiro item a ser leiloado. Alguém dá $30 por esse quadro? Ninguém dá. Alguém dá $40 por esse quadro? Ninguém dá. Alguém dá $50 por esse quadro? Ninguém deu. Ninguém conhecia o artista. Havia um funcionário da família que amava muito a família, que lembrou do filho. Ele falou: eu dou $55 pelo quadro. E aí, quando o leiloeiro falou: alguém dá mais? Ninguém deu mais. Houve esse silêncio e o leiloeiro falou: então o quadro foi vendido, por $55. E aí, assim que o dirigente falou vendido, assim que ele declarou que o quadro fazia parte daquele funcionário, para aquele funcionário, o leiloeiro chamou o advogado e falou: o leilão está encerrado. Aí começou aquele alvoroço. O que aconteceu? O que aconteceu? E as outras coisas, outros bens? Aí o advogado da família pegou então o testamento, pegou os documentos e leu o seguinte: a pessoa que adquirir a pintura do filho se torna herdeiro de toda a fortuna da família, porque quem tem um filho tem tudo. Não perca o foco nessa vida. Ao achar que você tem uma boa profissão, tem saúde, porque se você não tiver o filho, você não tem nada. Quem tem o filho, tem a vida. Mas quem não tem o filho, não tem a vida de Deus. Saia daqui crendo e depositando a sua confiança em Jesus. Crer, confessar, conhecer, crescer nesse relacionamento e permanecer nesse relacionamento com Jesus. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela revelação da sua palavra. Quero te agradecer porque o Senhor nos salvou, abriu os nossos olhos, nos deu o entendimento de quem é Jesus. E queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor testifica ao nosso espírito que nós somos seus filhos. Ajuda-nos a viver para o Senhor, a permanecer em Jesus e a testemunhar de Jesus a tantas pessoas que precisam da graça do Senhor aqui nesse mundo. Que a gente possa sair daqui felizes hoje, felizes, muito felizes, porque quem tem o filho tem tudo. A gente pode não ter o carro que a gente quer, a casa que a gente quer, o emprego que a gente quer, a família do jeito que a gente quer, mas se a gente tem Jesus, nós temos tudo que nos basta, tudo aquilo que nós precisamos, e aí por isso nos basta. Nós queremos então te agradecer por Jesus, queremos te agradecer pelo testemunho, Pai, que o Senhor deu acerca de Cristo, e obrigado porque os nossos olhos foram abertos e nós possamos viver em Cristo e para a sua glória. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.